Pessoal, eu vou contar um relato que aconteceu comigo. Foi um sonho de revelação. Era ano de política e geralmente, pessoal, vocês podem prestar atenção que quando está se aproximando o dia da eleição, aí tem os últimos, como é que se diz? Os últimos comícios, as últimas apresentações, os candidatos trazem trios para a cidade, alguma apresentação, né? Como se fosse uma despedida, né? Então, do mesmo jeito aconteceu aqui. Era o último comício e aí eu fui assistir, né? E ali, pessoal, terminou tudo e eles trouxeram, né, um trio para fazer a animação, a festa, né, aqui na cidade. E ali, pessoal, tinha uma música que tocava, tinha viralizado. Era a música do momento, aquela música que está no auge, que todas as redes que você, né, vê, a música está tocando. Então, pessoal, era mais por volta de 1h30 da manhã, eu vim embora para casa, tomei um banho, lanchei e fui dormir. Quando eu dormi, eu tive um sonho bizarro, pessoal. Eu sonhei que aquela multidão que estava ali naquela festa, estava acompanhando esse trio como se fosse uma procissão, saindo daqui para uma cidade aqui vizinha. E aí, pessoal, nós saímos atrás desse trio, tocando aquela música que estava impregnada na minha cabeça, não saía de jeito nenhum. E ali nós saíamos dançando, todo mundo, eu via muita gente cantando, outros animados, aquela animação, dançando essa música, atrás desse trio. No sonho, eu ia assim para a lateral do trio e eu me deparava, pessoal, com era como se fosse uma parte assim aberta e um touro preto deitado. Imagina um touro preto deitado com a taça vermelha na mão. Aquele touro tinha uma taça vermelha bem grande na mão e ele tomava como se fosse um vinho. Era alguma coisa vermelha. E a taça vermelha também. Nisso, pessoal, eu ficava abismada com aquilo. Aí no sonho, pessoal, algo dizia na minha mente, né? Que aquelas pessoas e eu estávamos adorando aquele ser. E no sonho, eu ficava cismada que no sonho era como se aquele touro fosse o lá de baixo. Então, pessoal, eu fiquei no sonho, eu queria parar, eu queria voltar e eu não conseguia mais voltar porque era uma escuridão para trás. Eu não tinha como mais voltar porque eu ia me perder, era como se eu fosse me perder. Então, eu tinha que seguir, acompanhar aquele trio com aquelas pessoas lá. Era como se aquelas pessoas estivessem cegas. Elas não viam aquilo, elas estavam numa festa, elas estavam naquela alegria, naquela adrenalina da festa, mas eu percebia que nós estávamos como se nós estivéssemos acompanhando aquele, né, lá de baixo, que era transformado em um touro preto. E aí, pessoal, eu acordei, né, no sonho, eu dei graças a Deus que Deus me despertou, o Espírito Santo me despertou e eu acordei daquele sonho, com a música na cabeça que eu não aguentava mais. Aí, quando foi pela manhã, eu estava contando esse sonho à minha irmã, né? E ali, pessoal, nós ficamos sabendo da notícia que exatamente no lugar do sonho, onde a gente ia subindo, umas curvas que tem ali, um colega da gente, né? Ele era esposo de uma amiga da gente, ele havia falecido no mesmo lugar onde eu tive o sonho, né? Ele vinha na moto, perdeu o controle e sofreu um acidente, quebrou o pescoço, pessoal. Então, assim, era como se fosse um sonho de revelação. Ao mesmo tempo veio esse acidente, né? Veio como se fosse assim um alerta, uma premonição, né? Assim, como se fosse como é que se diz? Sei lá, uma revelação mesmo, né? Então, assim, aí aconteceu esse acidente e eu pensava no sonho, pensava na tristeza da família, da minha amiga, né? Das meninas, a filha dela. Então, pessoal, foi assim, eu nunca esqueço, né, desse sonho. E eu não escuto essa música, já é uma música muito conhecida, que tocou muito. Hoje em dia ela não toca mais, mas já passou a febre, né, o auge. Mas era uma música, até hoje, quando eu escuto, eu não quero escutar, porque eu só lembro desse sonho de revelação que Deus me deu. Então, pessoal, por hoje é só. Até segunda-feira com mais relatos. Beijo, meus amores, e bom final de semana a todos vocês.